17 de junho de 1944, 10:42. Toca do Lobo, Prússia Oriental. O marechal de campo Erwin Rommel caminha pelos corredores de concreto do bunker de Hitler carregando uma sentença de morte. Não para si mesmo, para todo o exército alemão. Na sua pasta estão 11 dias de dados da Normandia. Relatórios de retiradas, listas de baixas, mapas manchados com a tinta vermelha do colapso. Ele percorreu 1.200 quilômetros para dizer em voz alta o que nenhum general ousava pronunciar. A Alemanha já havia perdido o fronte ocidental. Hitler está sentado atrás de sua mesa, tremendo, agarrando relatórios de inteligência que ainda afirmam que o muro do Atlântico resiste firme. O que Rommel dirá na próxima hora lhe custará o comando, a reputação e 4 meses depois a própria vida. A resposta de Hitler provará que a ideologia finalmente devorou a estratégia. Este é o momento em que a verdade colidiu com o delírio e perdeu. Mas o que Rommel não sabia era que aquelas 6 palavras que pronunciaria, então a Alemanha perecerá, mein Führer, não eram apenas uma previsão, eram uma sentença de morte, a sua própria. Mas antes de entender por que aquele confronto foi tão extraordinário, você precisa saber quem era Erwin Rommel e por que Hitler, que o amava como um filho, acabaria forçando-o ao suicídio. Nascido em 1891 em Heidenheim, sul da Alemanha, filho de um professor, Rommel não vinha da aristocracia militar prussiana como Manstein ou Guderian. Era classe média, suábio, pragmático. Durante a Primeira Guerra Mundial, serviu na frente ocidental e depois na Itália. Foi condecorado com a Pour le Mérite, a mais alta honra militar alemã, por uma ação audaciosa em Caporetto, onde capturou 9.000 prisioneiros italianos com apenas 150 homens. Não era teórico como Guderian, não era estrategista brilhante como Manstein, mas tinha algo mais raro: instinto tático, a capacidade de ler um campo de batalha em segundos e tomar decisões que funcionavam. Nos anos 1930, enquanto ensinava na Academia Militar de Dresden, chamou a atenção de Hitler com seu livro Infanterie greift an, Infantaria Ataca. Hitler, que adorava generais jovens e agressivos, ficou fascinado. Em 1940, Rommel recebeu comando da 7ª Divisão Panzer, na invasão da França. Enquanto outros generais avançavam metodicamente, Rommel ignorava ordens, ultrapassava linhas de suprimento e empurrava seus tanques 350 quilômetros em uma semana. Seus superiores estavam furiosos. Hitler estava extasiado. A Divisão Fantasma de Rommel, como foi apelidada porque ninguém sabia onde estava, chegou ao Canal da Mancha antes de qualquer outra unidade. Rommel havia se tornado herói nacional. E então veio o norte da África. Em fevereiro de 1941, Rommel foi enviado à Líbia para ajudar os italianos que estavam sendo massacrados pelos britânicos. Ele chegou com 2 divisões. Os britânicos tinham 10. Não importou. Rommel atacou imediatamente. Ignorou ordens de permanecer defensivo. Empurrou os britânicos de volta através de toda a Cirenaica. Cercou Tobruk. Em 3 semanas, havia transformado uma catástrofe italiana em ofensiva alemã. Durante os próximos 18 meses, Rommel lutou uma das campanhas mais brilhantes da história militar moderna. Atacava quando deveria defender. Recuava quando deveria atacar. Usava dezenas de tanques falsos feitos de madeira e lona para enganar reconhecimento aéreo. Atacava à noite quando ninguém atacava. Os britânicos o odiavam e o respeitavam. Churchill disse no parlamento: "Podemos ter de enfrentar um comandante muito habilidoso e um adversário muito corajoso. E posso dizer através das vicissitudes da guerra, um grande general." Rommel se tornou a raposa do deserto. Romântico, audacioso, cavalheiroso. Tratava prisioneiros bem. Não era nazista. Era soldado profissional. Hitler o adorava. Via Rommel como propaganda perfeita. O general bonito, carismático, vitorioso, promoveu-o a marechal de campo aos 50 anos, o mais jovem da Wehrmacht. Mas havia problemas. Rommel improvisava brilhantemente com recursos limitados, mas suas ofensivas constantemente ultrapassavam linhas de suprimento. Ele arriscava tudo em ataques audaciosos
que às vezes falhavam espetacularmente. Em El Alamein, em outubro de 1942, enfrentando Montgomery com superioridade britânica de 2-1 em tanques, 3-1 em artilharia e 4-1 em aviões, Rommel foi esmagado. Não por falta de habilidade, por falta de recursos. Recuou 2.000 quilômetros através do norte da África. Hitler ordenou que mantivesse posição. Rommel ignorou. Salvou o que podia de seu exército. Em maio de 1943, os aliados capturaram toda a África do Norte. 250.000 soldados alemães e italianos renderam-se. Rommel já havia sido evacuado para a Alemanha, doente e exausto. Mas sua reputação permanecia intacta. Havia perdido, mas lutado brilhantemente contra probabilidades impossíveis, e Hitler ainda precisava dele. Em novembro de 1943, Hitler convocou Rommel para uma missão crucial: inspecionar as defesas do Muro do Atlântico e preparar a fortaleza Europa contra a invasão aliada que todos sabiam estar chegando. Rommel viajou de La Rochelle a Cherbourg, inspecionou bunkers, examinou campos minados, conversou com comandantes e ficou horrorizado. O Muro do Atlântico era propaganda. Havia bunkers impressionantes em alguns locais, mas grandes extensões da costa eram praticamente indefesas. Não havia minas suficientes. Não havia obstáculos submersos suficientes. As reservas Panzer estavam posicionadas longe demais da costa. Rommel sabia, por experiência no norte da África, o que poder aéreo aliado podia fazer. Se as divisões Panzer tentassem se mover de dia para contra-atacar uma invasão, seriam destruídas por aviões antes de fazer contato. A única chance, Rommel concluiu, era vencer nas praias, nas primeiras 24 horas, antes que os aliados estabelecessem cabeça de praia. Passou 6 meses fortificando freneticamente. Milhões de minas adicionais, obstáculos submersos com explosivos, aspargos de Rommel, postes fincados em campos para impedir pousos de planadores, bunkers de concreto em pontos-chave. Mas continuava tendo um problema estratégico fundamental: as reservas Panzer. Quem as controlava? Onde deveriam estar posicionadas? Rommel queria as divisões blindadas perto da costa, para contra-atacar imediatamente. Seu superior, von Rundstedt, queria mantê-las no interior, para contra-atacar de forma coordenada após identificar onde era o ataque principal. Hitler, incapaz de decidir, fez o pior possível: dividiu-as. Algumas para Rommel, algumas para Rundstedt, algumas sob seu próprio controle direto, que só podiam se mover com sua permissão pessoal. Rommel protestou, foi ignorado, e então chegou o 6 de junho de 1944. Rommel não estava na Normandia quando a invasão começou. Estava na Alemanha visitando sua esposa para seu aniversário. As condições climáticas eram tão ruins que ele julgara uma invasão improvável. Foi acordado às 6h15 da manhã com a notícia. Imediatamente, dirigiu de volta para a França. 1.200 quilômetros. Chegou ao seu quartel-general em La Roche-Guyon na noite de 6 de junho. O que viu nos relatórios era pesadelo. Os aliados haviam desembarcado 156.000 homens em 5 praias: Utah, Omaha, Gold, Juno, Sword. Paraquedistas capturaram pontos-chave no interior, pontes, entroncamentos. As defesas alemãs que Rommel passara meses fortificando haviam sido esmagadas pelo bombardeio naval mais intenso da história. Canhões de 406 mm dos encouraçados disparados a 20 quilômetros da costa. Couraçados britânicos e americanos despejando milhares de toneladas de projéteis. Mas pior, as reservas Panzer não haviam se movido. A 12ª SS Panzer, que Rommel queria posicionada perto da costa, estava a 100 quilômetros de distância. Tentou se mover durante o dia 6. Aviões aliados a destroçaram. Perdeu 20% de seus blindados antes de fazer contato com forças terrestres inimigas. A 21ª Panzer tentou contra-atacar sozinha. Foi repelida. As divisões Panzer, sob controle direto de Hitler, não podiam se mover sem sua autorização. Hitler estava dormindo.
Ninguém ousava acordá-lo. Quando finalmente acordou às 10h, acreditava que a Normandia era diversão. O ataque real viria em Calais. Recusou-se a liberar as reservas. Rommel assistiu impotente enquanto a cabeça de praia aliada se consolidava. A cada hora que passava, mais tropas desembarcavam. Mais equipamento, mais suprimentos. Em 7 de junho tentou lançar contra-ataques coordenados. Aviões aliados destruíram as colunas Panzer em movimento. Caças-bombardeiros P-47 e Taifuns caçavam qualquer coisa que se movesse em estradas francesas. Em 10 de junho, Rommel viu algo que nunca havia visto no norte da África: superioridade aérea inimiga tão absoluta que tornava movimento de dia impossível. Unidades alemãs só podiam se mover à noite. Durante o dia, escondiam-se em florestas. O exército alemão, que havia conquistado a Europa com Blitzkrieg, estava agora imobilizado. E Rommel percebeu algo aterrorizante. A guerra no oeste estava perdida. Entre 10 e 15 de junho, Rommel passou por transformação que definiria seu último capítulo. Visitou postos de comando avançados, conversou com comandantes de batalhão, viu seus próprios olhos batalhões Panzer inteiros destruídos por ataques aéreos antes de engajar o inimigo. Comandantes relatando falta de combustível, escassez de munição, tropas de reposição tão jovens que se rendiam após breves combates. De Berlim, o alto comando continuava emitindo ordens para manter cada metro de terreno e preparar contraofensivas decisivas. Contraofensivas com quê? Com quem? Em 13 de junho, Rommel caminhou pelas ruínas de Caen. Pisou em escombros onde canhões de 88 jaziam retorcidos. Suas guarnições haviam sido vaporizadas pelo bombardeio naval. HMS Rodney disparando projéteis de 406 milímetros a 19 quilômetros da costa. Um jovem tenente aproximou-se, uniforme coberto de poeira. Herr Feldmarschall, quando chegam os reforços? Rommel olhou para as crateras, para as colunas de fumaça, para o que fora uma posição inexpugnável. Não disse nada, não havia nada a dizer. Em 15 de junho, ditando seu relatório para Hitler, a linguagem de Rommel mudou. De análise tática para alerta existencial. O fronte ocidental não estava enfrentando dificuldades, estava deixando de existir. Rommel colocou seu bastão de marechal de campo ao lado dos mapas. Preparou-se para viajar à Prússia Oriental, para encontrar Hitler pessoalmente, para dizer a verdade que ninguém mais diria. Mas antes, precisava chegar vivo à Toca do Lobo. Rommel partiu de La Roche-Guyon na manhã de 16 de junho. Viajou de carro, depois trem, através de uma Alemanha cada vez mais atormentada por bombardeios aliados. Carregava documentos que Hitler não quereria ver. Números que destruíam toda a ilusão. Em 10 dias, os aliados haviam desembarcado 326 mil homens. A cabeça de praia tinha 100 quilômetros de largura e 24 quilômetros de profundidade, grande demais para ser eliminada. Sortidas aéreas aliadas, 12 mil por dia. Sortidas da Luftwaffe, 300. Desvantagem de 40 para 1. Baixas alemãs, 2.500 homens por dia. Taxa de reposição, 1.000 por dia. Déficit líquido que tornaria o fronte insustentável em 6 semanas. Produção de tanques da Alemanha, 1.000 por mês para todos os frontes. Tanques aliados desembarcando na Normandia, 400 por semana. Rommel havia circulado esses números com tinta vermelha. No trem para a Prússia Oriental, revisava os documentos à luz de lampião. Sabia que seriam rejeitados, mas honra militar exigia apresentá-los. Chegou à Toca do Lobo ao amanhecer de 17 de junho. Um carro da SS esperava. O bunker cheirava a concreto úmido, fumaça velha, remédios químicos. Rommel entrou sabendo que sua carreira provavelmente acabaria naquele dia, mas não sabia que sua vida acabaria 4 meses depois. Hitler está sentado atrás de mesa de madeira. Rosto pálido sob luz elétrica crua, mão esquerda tremendo. Keitel e Jodl estão de pé junto à parede. Rommel espalha mapas e relatórios sobre a mesa. Começa com detalhes estatísticos, pontos de ruptura, perdas de tanques, disparidades de suprimento. Hitler interrompe em minutos.
Embarca em monólogos sobre armas V, sobre a conspiração judaico-bolchevique, sobre como a vontade alemã quebrará a determinação inimiga. Rommel espera por pausa que nunca chega. Então fala com a precisão cortante de oficial suábio, separando joio de trigo. Mein Führer. A guerra no Ocidente não pode mais ser vencida por meios militares. A disparidade material é absoluta. Precisamos buscar imediatamente uma solução política antes que a Alemanha seja ocupada e completamente destruída. Silêncio. Silêncio tão completo que Rommel depois contaria ao seu ajudante que conseguiu ouvir pela primeira vez o zumbido do sistema de ventilação. O rosto de Hitler fica vermelho. Mão direita agarra a borda da mesa até nós dos dedos embranquecerem. Quando fala, voz começa baixa, perigosamente baixa. Depois, sobe ao registro de grito. Você fala em solução política? Você ousa sugerir rendição? A Alemanha não negocia. A Alemanha conquista ou perece. Rommel permanece imóvel, mapas ainda espalhados como provas em tribunal. Olha diretamente para Hitler e pronuncia 6 palavras que perseguiriam ambos até a morte. Então a Alemanha perecerá, mein Führer. A lâmpada crua do teto cria sombras duras entre as duas figuras. A mão trêmula de Hitler deixa marcas de dedos em relatório de baixas. O abismo entre realismo militar e absolutismo ideológico tornou-se precipício que nenhuma palavra pode transpor. Naquele instante, a lealdade de Rommel morreu, substituída por algo muito mais perigoso para o regime: testemunho. Em poucas horas, ondas de choque se espalham pela toca do lobo. Keitel e Jodl permanecem no gabinete de Hitler por 2 horas. O Führer oscila entre fúria contra derrotismo de Rommel e insistência maníaca de que armas milagrosas justificarão sua estratégia em semanas. Ao fim da tarde, Hitler dita mensagem, rejeitando a avaliação de Rommel como esgotamento emocional. Reafirma que forças na Normandia manterão todas as posições. Qualquer retirada será punida com corte marcial. Rommel retorna a La Roche-Guyon naquela noite. Encontra seu chefe de Estado-Maior, General Hans Speidel, na biblioteca do castelo. Uma lâmpada de mesa ilumina papéis enquanto sombras se alongam com crepúsculo. Ao longe, ribombar de artilharia na Normandia. Cumpri meu dever, diz Rommel. Disse a verdade. O que vier agora não está mais em minhas mãos. Batida na porta. Speidel entra com mensagem decodificada de Berlim. As reservas blindadas de Rommel estão sendo realocadas, sem sua consulta. É primeiro ato de marginalização sistemática. Ambos entendem o que significa. As consequências de falar a verdade começaram e terminariam em sangue. A ruptura entre Rommel e Hitler não foi simples desacordo pessoal. Foi sintoma terminal de como o nacionalsocialismo havia corrompido tomada de decisões militares. Diferente da tradição militar alemã, que desde reformas de von Moltke valorizava a iniciativa de comandantes de campo, o sistema de Hitler concentrava a autoridade numa única pessoa, movida por ideologia. Sem formação militar além de cabo na Primeira Guerra, o Estado-Maior da Wehrmacht havia sido sistematicamente castrado após 1938. Em 1944, isso metastizara em absurdo. Comandantes de frente precisavam aprovação do quartel-general a 1000 quilômetros para retirar até unidades tamanho de batalhão. Hitler emitia ordens baseadas em mapas desatualizados e convicção ideológica de que força de vontade podia vencer física. O confronto de Rommel expôs a mentira central do regime: que gênio do Führer podia substituir realidade material e matemática, mas sistema nazista não possuía mecanismo para a correção de rumo. Admitir erro destruiria a autoridade sobre a qual toda a estrutura repousava. Homens inteligentes estavam presos em engrenagem que punia a verdade e recompensava delírio. A reunião de 17 de junho colocou em movimento cadeia de eventos que culminaria 5 semanas depois. Marginalizado e isolado, Rommel passou a manter conversas com oficiais como o coronel Klaus von Stauffenberg, homens que haviam concluído que salvação da Alemanha exigia a remoção física de Hitler.
As evidências sobre conhecimento de Rommel do atentado de 20 de julho são ambíguas. Provavelmente nunca endossou explicitamente assassinato, mas suas declarações privadas contínuas sobre necessidade de armistício fizeram dele, na mente dos conspiradores, líder militar lógico para governo pós-Hitler. Em 17 de julho, 3 dias antes da bomba de Stauffenberg explodir na Toca do Lobo, o carro de Rommel foi metralhado por caças Taifun da RAF. Ele estava viajando de volta de inspeção na frente. A estrada foi atacada. O motorista foi morto. O carro capotou. Rommel sofreu fratura no crânio. 3 fraturas na base do crânio. Maxilar esquerdo partido. Ferimentos no olho esquerdo. Foi internado em hospital francês. Removido do teatro de operações, exatamente no momento em que atentado se desenrolava. Quando conspiração fracassou em 20 de julho, bomba explodiu, mas Hitler sobreviveu. Investigações da Gestapo começaram. O nome de Rommel apareceu em documentos capturados, especialmente referências ao seu confronto de junho com Hitler, como prova de simpatias derrotistas. Rommel convalesceu em sua casa em Herrlingen, sul da Alemanha. Folhas de outono nas janelas. A Gestapo sabia. Hitler sabia. Mas havia problema. Rommel era herói nacional, amado pelo povo alemão, símbolo de competência militar. Prisão pública e julgamento criariam mártir. Pior, revelariam extensão da conspiração contra Hitler, que não era pequeno grupo de traidores, mas movimento significativo dentro do próprio exército. Hitler não podia permitir isso. Então ofereceu a Rommel escolha: julgamento público por traição, execução, família perseguida, reputação destruída, ou suicídio discreto, com honras militares intactas, família protegida, pensão preservada. Em 14 de outubro de 1944, 2 generais da SS chegaram à casa de Rommel, General Wilhelm Burgdorf e General Ernst Meisel. Entraram na sala. Fecharam a porta. Deram a Rommel 1 hora para decidir. Rommel chamou sua esposa Lucy. Explicou a situação calmamente. Disse que não tinha escolha. A família devia ser protegida. Despediu-se do filho Manfred, de 15 anos. Vestiu seu uniforme Afrika Korps, o que usara no deserto. Colocou suas condecorações. Às 13h00, entrou no carro com os 2 generais. Dirigiram alguns quilômetros para fora da cidade. Pararam em floresta isolada. Burgdorf ofereceu a Rommel ampola de cianureto. Rommel levou-a aos lábios. Engoliu. Morreu em minutos. Oficialmente, a causa da morte foram complicações dos ferimentos sofridos em 17 de julho. Hitler ordenou funeral de estado completo, com todas as honras militares, bandeiras nazistas, guardas de honra. Von Rundstedt pronunciou elogio fúnebre, elogiou a bravura de Rommel, sua lealdade, seu serviço à Alemanha. Não mencionou que havia sido assassinado pelo regime que alegadamente servira. A ironia foi completa. O homem que haviam forçado ao suicídio foi homenageado como herói leal. A resposta do regime ao aviso de Rommel criou um modelo de manipulação histórica que persistiria décadas. Ao forçar suicídio enquanto mantinha ficção de que morrera de ferimentos de combate, regime garantiu que confronto com Hitler permanecesse classificado. O funeral de Estado teve toda a pompa nazista. Ironia de homenagear homem que haviam assassinado desenrolou-se diante de câmeras que não captaram história real. No pós-guerra, mito da Wehrmacht limpa exigiu higienizar últimos meses de Rommel. Foi transformado de homem que alertara sobre derrota inevitável em herói trágico romantizado. As atas da reunião de 17 de junho, se existiram, provavelmente foram destruídas antes de Nuremberg. A consequência mais ampla foi institucional. A Bundeswehr nomeou quartéis com o nome de Rommel, mas cuidadosamente evitou examinar em detalhes o que confronto final revelou: que a estrutura de comando da Wehrmacht havia sido tão corrompida por ideologia que nem seu marechal mais célebre conseguiu alterar insanidade estratégica através de argumentos racionais. Turistas modernos visitam instalações militares alemãs que levam seu nome. Visitam casa em Herrlingen, onde morreu, sem saber das verdades sistêmicas enterradas sob o mito. As ruínas da Toca do Lobo
estão abandonadas em florestas polonesas. Bunkers de concreto lentamente retomados por musgo e bétulas. O cômodo onde Rommel apresentou seus dados e Hitler escolheu delírio desapareceu. Demolido pelos próprios engenheiros da Wehrmacht em janeiro de 1945. Mas seu peso histórico permanece. O momento em que profissionalismo militar colidiu com ideologia totalitária. E perdeu. Não porque argumento falhou, mas porque sistema não podia sobreviver sendo provado errado. O alerta de Rommel provou-se profético em cada detalhe. A Alemanha de fato pereceu, não no crepúsculo apocalíptico dos deuses que Hitler desejava, mas na ocupação metódica e divisão que rendição racional poderia ter amenizado. Rommel pagou honestidade com suicídio forçado. Mas nos fragmentos de arquivo, cartas a Lucy, testemunho de Speidel, relatórios de inteligência aliados, o contorno daquele dia de junho permanece. Um soldado que escolheu verdade em vez de lealdade, sabendo que custaria tudo. A pergunta que nos assombra não é se Rommel estava certo. A história resolveu isso em menos de 11 meses. É porque sistemas totalitários não toleram quem fala verdades incômodas. E o que essa intolerância custa aos milhões que pagam preço da recusa dos líderes em enfrentar realidade. Entre 17 de junho e 8 de maio de 1945, 326 dias, aproximadamente 2 milhões de soldados alemães morreram. Centenas de milhares de civis. Cidades inteiras transformadas em cinzas. E se Hitler tivesse ouvido? E se em 17 de junho de 1944, ao invés de gritar sobre armas milagrosas, Hitler tivesse olhado para aqueles mapas que Rommel espalhou sobre a mesa? E se tivesse visto os números? 40-1 em superioridade aérea. 2.500 baixas por dia, com reposição de apenas 1.000. E se tivesse reconhecido que Rommel, que conquistara a França em 1940 e lutara brilhantemente no norte da África, talvez soubesse do que estava falando. A guerra terminaria de qualquer forma. A Alemanha seria ocupada de qualquer forma. Mas 326 dias de destruição adicional foram completamente desnecessários. Rommel tentou prevenir isso. Pagou com sua vida. A câmera se afasta do bunker de conferências em ruínas. A floresta retomando o que a Hybris construiu. Placa histórica no local higieniza o que de fato aconteceu. Um último ato de esquecimento institucional. Em Herrlingen, a casa onde Rommel morreu ainda está de pé. Turistas visitam. Leem sobre Raposa do Deserto, sobre vitórias no norte da África, sobre ferimentos em julho de 1944. Poucos leem sobre 17 de junho, sobre confronto no bunker, sobre 6 palavras que selaram sentença de morte. Então a Alemanha perecerá, Mein Führer. Não foi previsão, foi diagnóstico. De médico reconhecendo doença terminal. De general reconhecendo derrota inevitável. Mas sistemas baseados em delírio não toleram diagnóstico. Punem médicos que apontam doença. Executam generais que reconhecem derrota. E no processo, garantem que doença se espalhe. Que derrota se complete. Rommel não foi herói moral perfeito. Serviu o regime nazista. Suas vitórias militares prolongaram guerra de agressão. Não se juntou à resistência ativa até tarde demais. Mas em 17 de junho de 1944, fez algo crucial. Disse a verdade, diretamente, sem equívocos. E por esse crime de honestidade, foi sentenciado à morte. A lição permanece clara 80 anos depois. Verdade não é suficiente. Em sistemas onde poder é absoluto e ideologia é inquestionável, verdade é tratada como traição, e aqueles que a pronunciam pagam o preço máximo. Rommel está enterrado em Herrlingen, lápide simples, sem pompa, mas suas palavras ecoam através de décadas. Então a Alemanha perecerá, Mein Führer. Não ameaça, não desafio, apenas verdade. A verdade que custou sua vida e que, ignorada, custou milhões de outras.